Quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos gravando, não estamos ao vivo, estamos gravando e posteriormente nós vamos postar. Há um problema no sinal e a gente não tem como resolver. Mas em casa, os irmãos já deixaram uma mensagem no WhatsApp da nossa igreja, no grupo, para que todos tomem conhecimento. Mas nós que aqui estamos reunidos e para a glória do Senhor. Quero convidar a igreja a ficar em pé, para todos os efeitos, os que vão assistir essa live em algum momento posteriormente, esse vídeo. Somos a primeira igreja batista em Águas Compridas. Eu sou o pastor Altair Silva. Hoje é quarta-feira, culto de oração, louvor, e nós vamos juntos viver o melhor de Deus para nós na noite de hoje. Vamos orar, igreja. Amado Pai, nosso Deus eterno, nós te louvamos e te agradecemos por estarmos aqui, por vivermos dentro da tua vontade, dentro daquilo que está no teu coração. Nós te agradecemos. Te agradecemos pela oportunidade que temos de juntos, reunidos, louvar e engrandecer a ti. Obrigado, ó Pai, por tua palavra e por tua presença em nossas vidas, em nosso meio. Muito obrigado, Jesus. Abençoe o teu povo, ser com os que estão aqui, os que estão a caminho, os que ficam em casa. Abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. A igreja pode sentar, nós vamos começar com os louvores. Espírito, em verdade, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus, meu prazer é te é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. E Espírito, te adoramos, em espírito e em verdade, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor. Entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar, Rei dos Reis. Foi que eu nasci.
prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flando o amor, ministrando pois eu nasci pra te adorar, Senhor, onde flui o amor, o meu prazer é te adorar, onde flui o amor, pois eu nasci pra te adorar, Senhor, ministrando louvor. Toda adoração ao Senhor Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele é o nosso Deus. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, erguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, erguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência,
que o adora. Te adoro, te adoro. Vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, já de particular, já de particular. Em Deuteronômio, no capítulo 32, diz o verso 4: Ele é a rocha, cuja obra é perfeita, e todos os seus caminhos são justiça. Deus é a verdade, e não há nele injustiça. Ele é justo e reto. Que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações. Enquanto nós continuaremos louvando, todos temos a liberdade para entregar o dízimo e a oferta que cada um trouxe. Lembrando, Deus ama o que dá com alegria. Lembrando também do grande desafio que nós temos, construção de um templo que está ficando lindo para a glória do Senhor. Já está lindo desse jeito. Imagine com tudo mais que a gente vai fazendo e Deus vai abençoando. Com certeza, todos nós nos realizamos em tudo que está sendo feito aqui como estrutura para a glória do Senhor. Enquanto louvamos, temos a liberdade então de entregar dízimo de oferta. Se alguém não tem o envelope do dízimo, só fazer um sinal, nós temos a diaconisa Margarete já a postos, já pronta para tomar providências. Vamos louvar. Sim, Deus é fiel para cumprir toda a palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda a promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra ti. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Sim, Deus é fiel para cumprir toda a palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda a promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero ver
os sonhos que Ele mesmo sonhou pra ti. Então viverás em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o teu coração. Pois é só dele, somente dele o teu coração. Pois é só dele, somente dele o teu coração. Nós vamos orar e em seguida teremos mais um louvor. Amado Pai, nosso Deus, te agradecemos por este momento tão especial, que é o de estarmos aqui reunidos como teu povo. Obrigado por todos que estão presentes, ser com o teu povo espalhado pelo mundo inteiro. Nós que anunciamos a tua palavra, nós que vivemos o teu evangelho, ser com o teu povo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Pai, que as tuas promessas, tudo aquilo que está proposto em tua palavra, cumpra-se no teu tempo, em cada um de nós, em cada vida. Te louvamos e te agradecemos pelas vidas, te louvamos e te agradecemos pelas ofertas e dízimos, que são a maneira que nós temos, biblicamente aprovada, para dar o sustento a tudo que está sendo feito, inclusive a construção. Obrigado, porque podemos socorrer alguns, ajudar a muitos, porque podemos caminhar e fortalecer o teu povo. Muito obrigado, Pai, por tua igreja aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Assim como a costa anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Assim como a costa anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Faz chover, Senhor Jesus, derrama chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Assim como a costa anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Faz chover, Senhor Jesus, derrama chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Vai chover, Senhor Jesus, derrama chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração.
eu sei em quem tenho crido. Eu sei que eu estava perdido. Eu sei que a minha vida não tinha sentido. Eu sei que Deus me amou. Eu sei que Ele me tirou da lama do pecado, das trevas, da morte, do mal, do inferno. Eu sei que Ele é Senhor perfeito. Eu sei que Ele está acima de tudo e de todos. Eu sei que Ele é eternamente. E eu sei que nele eu tenho guarida. Para onde irei? Para onde fugirei? Onde me esconderei? Como viverei sem Ele? Se Ele é tudo o que eu preciso. Como cristão, esse deve ser o meu pensamento e o pensamento de todo cristão. Porque nele está toda a resposta. É por causa dele que nós existimos e é a Ele que nós louvamos, e louvamos sem interesse nenhum, apenas porque Ele é o nosso Deus. A presença deste Senhor em nossas vidas e em nosso meio é algo que transborda o nosso ser e a nossa compreensão. Muito do que Deus faz, muitas coisas que Deus realiza, fica sem explicação humana, mas é que Ele é assim. O seu amor é incomparável, Ele é uma rocha inabalável. E a sua fidelidade é constante, não muda, não tem variação. No livro de Deuteronômio, a expressão que nós encontramos no verso 4, no capítulo 32, é esta: Ele é a rocha, cuja obra é perfeita, e todos os seus caminhos são justiça. Deus é a verdade, e não há nele injustiça. Ele é justo e reto. Nós servimos a um Deus assim, com um propósito muito bem definido, com uma postura muito concreta. Não há como titubear ou pestanejar. Ele é desse jeito. Para Ele as coisas devem ser ordenadas de certa maneira, porque foi Ele mesmo que pôs ordem neste mundo. O ser humano é que tenta mudar a ordem que Deus implantou, tentando desfazer aquilo que Deus fez tão perfeito, tentando desmanchar aquilo que Deus criou tão perfeito, causando defeito em algo que defeito não tem, ou não deveria ter. Por causa das sugestões do inimigo, por causa das acusações do inimigo, por causa das investidas do inimigo. É justamente por causa disso que Deus coloca em nós, a sua igreja, uma armadura imbatível. A armadura do Espírito Santo, que é da parte de Deus um presente para nós, a sua igreja. E preste atenção no que eu vou dizer. Esta armadura é para todos, não é para alguns. O problema é que muitos dentro da igreja abrem mão desta vida fiel ao Senhor, desta vida diante do Rei da Glória, e passam a viver qualquer outro tipo de evangelho, menos o evangelho do Senhor. O desafio da vida cristã é mesmo algo impossível, se não for com a graça de Deus. Porque é impossível que alguém que esteja nas trevas e no pecado viva no meio da comunidade de fé, no meio dos santos. É impossível que se sustente, por causa do pecado, por causa da intenção do coração, por causa das interpretações, por causa das conclusões tiradas. Não nos enganemos. A palavra é muito direta quando fala da perfeição deste Deus e da limitação humana. E deixa claro que nós vivemos assim essa limitação que nos frustra muitas vezes, porque muitas vezes a gente acha que vai caminhar certo sem tropeçar, e como tem gente tropeçando nesta jornada? Às vezes por causa de ideias que nascem do nada, ou ideias que nascem na hora da ira, ou ideias que nascem na hora de uma interpretação errada, como acontece com muitos que ensinam coisas erradas e enganam a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ouvindo uma pregação e alguém afirmar que a armadura de Naamã deveria ser vestida pela igreja, me fez repensar mais uma vez a respeito daquilo que deve ser dito no púlpito. E o zelo que precisa se ter, e a falta de conhecimento bíblico da igreja que responde positivamente a tal afirmação.
Não, a única armadura que temos que vestir é do Espírito Santo de Deus, porque o Senhor designou assim. Sem sombra de dúvidas, não temos que estar presos a aqueles que não servem de exemplo. Só citando Naamã, o exemplo de vida era muito ruim. O homem era egoísta, o homem era orgulhoso, o homem tinha uma postura completamente fora de princípios divinos, só para lembrar. Mas foi uma serva de Deus, menina pequenina, que usada por Deus demonstrou e apresentou o caminho para a cura da lepra que ele vivia. Posso afirmar sem medo nenhum, que a fidelidade de Deus não mudou, mas na igreja há muitos, digo isso de modo geral, há muitos que vivem qualquer outra coisa, menos a fidelidade desta palavra, se deixando levar por qualquer tipo de afirmação. Então, quando uma afirmação é enganosa, devo eu me submeter a esta? Pelo contrário, a minha impressão deve ser aquilo que está na palavra, não aquilo que alguém interpretou. A minha definição de vida deve ser aquilo que o próprio Deus fala, não aquilo que alguém tenta, por seu próprio capricho do coração ou intenção meramente humana, trazer ao conhecimento de um público ouvinte. Esta palavra diz que ele é a rocha, e é uma rocha que não se abala. Essa palavra diz que ele é a rocha, uma rocha que não se abala, mas que é perfeita. Esta palavra diz que ele é a rocha que não se abala, que é perfeita, e que por causa disso dá sustentação à sua igreja, a nós, o seu povo. O convite que nós recebemos um dia foi de deixar o pecado e viver na luz, deixar as trevas e seguir o caminho de Cristo. O convite que nos foi feito foi um convite para abandonar o pecado, as coisas erradas, a injustiça, e viver na justiça, viver no caminho do Rei da Glória. Este foi o convite que nos foi feito em algum momento, cada um dentro do seu tempo, quando a conversão aconteceu e o Espírito Santo passou a fazer morada. Mas todos nós podemos avaliar e com certeza tirar as conclusões. Ao derredor de toda essa história chamada igreja, muita gente anunciando o evangelho falso, enunciando mensagens mentirosas e ensinando de maneira que é perigosa, porque conduz rebanhos e rebanhos a abismos. E muitos entram em êxtase só por causa de uma afirmação planejada ou maquiada. Frases de efeito que não levam a nada e a lugar nenhum. A Bíblia deixa muito claro que Deus, ele é a verdade. O próprio Jesus chega a dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade. Portanto, não há variação nesta verdade. O que é verdade, é verdade. É verdade que o ser humano foi criado por Deus. E é verdade que o ser humano foi criado assim, homem e mulher. Com genes muito bem definidos, com parâmetros muito bem definidos. É verdade. É verdade que é assim. E também é verdade que o pecado invadiu o coração do homem, e o homem tem a tendência de querer mudar esta verdade de Deus, por causa do pecado que habita no seu coração. Também é verdade, a verdade não pode ser mudada. E também é verdade que a partir do momento que alguém rende-se a este Senhor, que é a verdade, a vida é transformada. Portanto, aquilo que não presta é abandonado, aquilo que é mentira é deixado de lado, aquilo que não serve é jogado fora. Também é verdade que neste Senhor, no Rei da Glória, nós conseguimos ter uma construção perfeita, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao estado da perfeição em Cristo Jesus. E essa batalha é constante, sendo ela diária, não apenas final de semana, mas constante, porque a cada momento nós estamos sendo desafiados por mentiras, porque mentiras são levantadas para fazer ou dar explicação a coisas que não fazem sentido algum. Estamos diante do Rei da Glória e Ele nos conhece profunda e intimamente. Sabe a intenção do nosso coração, e isto deve ser terrível para alguns que tentam se esconder por trás de um título de crente. Tentam se esconder por trás de uma placa de igreja. Tentam se esconder por trás de uma utilização da Bíblia, ao tê-la e carregá-la nas mãos. Deve ser doloroso saber que Deus está sondando o coração àquele que vive uma adoração mentirosa. Deve ser doloroso
aquele que está no pecado e que vive escondido e disfarçado, deve ser doloroso saber de que Deus está lendo e entendendo e compreendendo a intenção do coração. Deve ser ruim demais. Acredito que tenha sido esse o sentimento de Jonas. Acredito que tenha sido este sentimento de Judas. E de muitos outros que a gente pode aqui citar. Acredito que tenha sido também esta sensação quando Nicodemos ouve de Jesus: você tem que nascer de novo. Acredito que é o mesmo hoje, quando a palavra é anunciada e como confrontadora é, causa um impacto na vida de alguns que simplesmente se assustam e não querem revelar quem são verdadeiramente. Na igreja do Senhor tem todo tipo de pessoa. Mas com certeza na igreja do Senhor tem a presença do Deus fiel, que não muda, que é uma rocha, que não se abala, que em meio a tudo não muda de postura. Há um erro por parte de muitos que se dizem povo de Deus. Fico aguardando para ver qual é. Eu fico do lado vitorioso, por exemplo. É um erro, porque nós temos que ficar do lado de Deus. E como a verdade não muda, todo o restante é mentira. Simples assim. Então, se alguém engana, se alguém mente, se alguém rouba, se alguém frauda, se alguém faz qualquer outra coisa que não agrada a Deus, este alguém não é povo de Deus. É esta a impressão que nos passa quando Pedro, o apóstolo do Senhor, e na época, a ocasião, pastor da igreja, chega aonde Filipe está liderando uma congregação e fala a um tal Simão dizendo: você não tem parte nesse ministério, você não tem vida, você não faz parte desse negócio aqui. A morte de uma igreja começa quando a própria igreja cai no seu próprio entendimento e interpretação das coisas. Quando agora as pessoas começam a ser autossuficientes. A morte da igreja se dá quando crentes fazem próprias interpretações dentro de um aspecto pessoal. A morte da igreja se dá quando pessoas que estão na mesma comunidade de fé passam a defender os que estão vivendo o erro. A morte da igreja é um fato, não porque Deus é infiel, Ele continua sendo fiel, mas porque Ele permite, porque a fidelidade dEle não muda. Afirmo quantas vezes forem necessárias, quando a palavra do Senhor Deus é pregada de maneira errada, quando há um anúncio de um aspecto, por mínimo que seja, e leva a igreja a um abismo e a igreja caminha junto, este que assim o faz, pagará diante de Deus. Deus é fiel, Ele não mudou, não há variação, não há mudança. Se a palavra de Deus diz que a única armadura a ser usada é a do Espírito Santo, a armadura de outros devem ser abandonadas e deixadas. Por mais doloroso que seja, mas nós temos compromisso com o Rei da Glória acima de tudo. Nós temos compromisso com o Senhor da Glória acima de tudo, porque Ele é o Senhor. A mentira não cabe no meio da igreja. A fofoca não cabe no meio da igreja. E todos os outros aspectos demais, sejam eles quais forem, todos os aspectos não cabem no meio da igreja, porque nós somos um povo lavado e remido, nós somos um povo transformado, nós somos um povo realmente diferente, porque o povo que está aí no mundo não conhece a verdade, por isso acham ou pensam que essas coisas são muito comuns e naturais. O natural é estar na presença do Senhor e como crente lavado e remido, obedecer no centro desta palavra e vivendo esta fidelidade, porque Ele é verdade, nele não há injustiça. O que tem é que Ele é justo juiz, é que Ele é reto, Ele é Senhor, Ele é o Senhor da glória e está sobre a igreja, Ele está acima de todos, Ele é Senhor dos senhores. Observando o texto sagrado que Deuteronômio fala aos nossos corações, me faz lembrar muitos momentos que o povo de Deus viveu. Percebam que quando o texto fala que Ele é a rocha, percebam como Ele é cuidadoso com Davi, em meio a muitas batalhas, o faz derrotar inimigos, dá condição para vencer situações. Me faz lembrar em Daniel, quando em sua imperfeição, quando em sua humanidade, permaneceu fiel ao Senhor da glória, estando em oração, mesmo tendo risco
correndo risco de ser jogado na fornalha, aos leões, assim como foi com Sadraque, Mesaque e Abednego. Mantiveram-se tão firmes, não porque eles eram os melhores, mas porque estavam nas mãos daquele que é rocha, que é perfeito, que é justo, que é reto. A igreja do Senhor deste século precisa reaprender a vida cristã para estar pautando a sua vida, e digo isso de todos, pautando a sua vida realmente no centro da sua palavra, a palavra de Deus, lembrando quem Ele é. É muita gente covarde, é muita gente com medo, é muita gente sensibilizado com o pecado, é muita gente achando lindo coisas que são, aos olhos de Deus, abomináveis, e isso muitas vezes dentro da igreja. A grande questão é que este Deus é fiel aos conceitos dEle, não às minhas interpretações. Este Deus é fiel aos conceitos dEle, não aquilo que eu acho, aquilo que eu penso. E eu repito, Ele é fiel a Ele, fiel às ideias dEle, fiel aos parâmetros dEle. Ele é fiel. A sua fidelidade para conosco é porque Ele é fiel a Ele mesmo. A sua fidelidade para conosco é por causa disso. Porque Ele nos amou e Ele não vai trair esse amor. Porque Ele declarou que nós temos liberdade para escolher e Ele não vai trair isto. Porque Ele deixou muito claro que é apenas para quem crê e Ele não vai trair isso, não vai obrigar todo mundo a caminhar na presença dEle. Então quem anda no mundo, no pecado, na morte, no mal, quem anda na terrível vida infernal, anda pela própria escolha, decisão, interpretação, Deus vai respeitar. Quem anda vivendo qualquer ensinamento que foge o centro desta palavra, Deus cobrará, mas irá respeitar. Deus não vai banir, Deus não vai expulsar, Deus não vai sequer se meter com a decisão, seja lá de quem for. Cada um decide o que quiser. Então, se alguém decide tirar a própria vida, Deus vai matá-lo por isso? Não, Deus vai deixar. A decisão é sua. Deus vai chamar a atenção. Deus vai usar os seus servos. Deus vai usar até quem não é seu servo, para tentar impedir. Mas se esse alguém decidido está e tirar a própria vida, é com ele. Deus não tem nada a ver com isso. Nada a ver. Ah, meu Senhor, eu estou aqui na caverna, disse o profeta. Eu estou em angústia, estou morrendo. O que é que você está fazendo aí? Quem mandou você entrar aí? O que é que você está fazendo aí? Entrando em depressão? O que é que você está fazendo aí? Com medo de quê ou de quem? O crente, muitas vezes é assim, esquece da fidelidade desse Deus. Como já disse, Ele sonda os nossos corações. E Ele nos conhece intimamente qual é a intenção da nossa vida. Às vezes a intenção é até boa, mas a ação é ruim. Porque a interpretação para a execução daquela ação está errada. É como aqueles que leem a palavra, interpretam de qualquer maneira e acham que tudo vai ficar bem no final. Não, não vai ficar bem no final. Porque no final das contas, aquele que muda o sentido que o texto dá, paga diante do Rei da Glória. Aquele que muda o sentido daquilo que o texto diz, responde diante do Rei da Glória. Aquele que não vive alinhado a esta fidelidade do Senhor eterno, vai responder diante do Rei da Glória, porque no dia do juízo final, haverá sim uma resposta a ser dada. Quem somos nós? Quem somos nós para esquecermos dessa fidelidade? Quem somos nós? Mesmo sendo jogado para fora da casa do pai, Ismael lá, Deus providenciou, Ismael e a mãe, Deus providenciou guarida e proteção. Deus não nos abandona nunca. É como aqueles que se desviam e afirmam, já fui crente. Eu já fui, eu confio em Deus, creio em Deus, mas eu já fui. Deus não abandona, Deus continua protegendo, guardando, Deus continua chamando atenção até que se rendam ou não. Mas Deus não vai pegar pelo braço e trazer de qualquer maneira. Tem uma expressão que diz que não vem pelo amor, vem pela dor. E essa expressão nem é tão correta assim, porque Deus não vai forçar ninguém a se converter. Embora a gente entenda a intenção do que está sendo dito
por muitos, mas Deus não vai forçar ninguém a se converter. Quem não quer, pagará o preço. Claro, sem sombra de dúvidas, o fato deste Senhor viver a justiça que é exclusivamente dele, que para nós seres humanos às vezes é mal vista. Como entender um amor assim que leva o único filho à cruz em detrimento de tantos malfeitores e pecadores? E ao mesmo tempo saber que este Deus, basta que um de nós confessemos, ele perdoa e nem traz de volta a memória. Como entender, humanamente falando? O ser humano é assim, a vingança é uma arma constante e, como dizem, prato que se come frio. Ou seja, com calma, planejado. A máquina humana, a mente, traça planos, esperando a hora de dar o bote. Muitas vezes é assim. Mas Deus sonda o coração do homem. E conhece quando o homem está vivendo a mentira. Conhece quando o homem está vivendo o erro. Conhece quando o homem está vivendo no pecado. Conhece quando o homem está distante da graça de Deus. Não somos melhores do que ninguém. Todos somos iguais diante do Rei da Glória. O que há de diferente é que nós que estamos no Senhor nos rendemos à sua autoridade. Nos rendemos ao seu senhorio, nos rendemos à sua fidelidade e nele encontramos, porque reconhecemos que ele é o Senhor de nossas vidas, enquanto os outros preferem viver na desobediência. Mas precisamos mesmo insistir com a ideia de viver em santidade todos os dias, porque o Senhor é santo e a fidelidade dele está ligada a isso também. Por ser santo, ele não aceita um desajuste. Em Deuteronômio 32, verso 4, o que o texto está falando a respeito deste Senhor, e fala nos caminhos que são justos, porque os seus caminhos são justiça. Nos chama a uma vida diferente da que o mundo tem. Mas isso se alastra às demais áreas de nossa vida. Quando eu vejo cristãos, ou aqueles que se dizem servos do Rei da Glória, defendendo princípios comunistas, socialistas, entre outras coisas mais que surgem por aí, eu vejo o distanciamento desta fidelidade, eu vejo o distanciamento deste Deus. Enquanto vimos a vergonha acontecer em nosso país ao longo de 14 anos, quando as famílias foram maculadas, quando as nossas crianças, nossos jovens e adolescentes foram manchados com ideias pecaminosas, quando a sociedade foi, infelizmente, aos poucos se frustrando com coisas que são terríveis, muitos celebravam o tempo todo, inclusive muitos que se dizem crentes. A questão não é ter um partido político ou não ter, isso é pessoal. Mas a questão é o conceito deste partido político. A questão é o conceito desta íntima ligação. E se eu sei que os homens tendenciosos ao pecado fazem questão de dar o seu jeitinho para resolver o problema das decisões homossexuais, das decisões dos viciados, das decisões dos marginais, das decisões dos violentos. E a gente percebe que isso não está no centro da vontade de Deus, que Deus olha com abominação. Mas quando o crente, a igreja, seja lá quem for, começa a tatear neste caminho escuro, e se perde nas próprias interpretações, não do que a Bíblia diz, vemos o distanciamento da graça de Deus, porque o Espírito Santo vem viver o momento triste dessa relação com aquele que deveria ser fiel ao Senhor. Deus conhece o coração, Deus sabe quem nós somos e as intenções que estão por trás. Ele conhece o mentiroso, Ele sabe aquele que vive no engano. Deus sabe, intimamente, profundamente. O texto diz, Deus é a
verdade. O próprio Jesus reafirma, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Deus é a verdade. Então, se existe alguma outra verdade, apresentem. E o que é que nós temos visto por aí? A verdade do enriquecimento fácil, a verdade de princípios fundamentais sendo quebrados por homens e mulheres, a verdade angustiante do abraço ao pecado por parte de muitos, a verdade terrível da manipulação do povo que é povo de Deus, por parte de alguns que se acham conhecedores da Bíblia, ou donos de alguma verdade. A verdade que nós temos é a do Senhor. E nesta verdade nós precisamos viver diariamente, sem nos afastar nem para a direita, nem para a esquerda. A exaltação feita ao Senhor da glória no cântico de Moisés, no texto que estamos tratando. Moisés inicia o verso 1 do Deuteronômio 32, dizendo: inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei. E a terra ouça as palavras da minha boca, goteje na minha doutrina, como a chuva, destile o meu dito como orvalho, como chuvisco sobre a erva, e como gotas de águas sobre a relva. Apregoarei o nome do Senhor, engrandecerei o nosso Deus, porque Ele é a rocha. Diz o texto: Ele é a rocha cuja obra é perfeita e cujos todos os seus caminhos são justiça. Deus é verdade. Moisés, ao ditar tais palavras e anunciar desta maneira tão poética, que a gente consegue observar, e usando inclusive o artifício da composição assim, melódica, ele está sendo curto e grosso, sendo direto. Só há um Deus, é dele que eu vou falar, e todo mundo tem que parar para ouvir. Aqueles que ele liderava, aqueles que ele guiava, ouviam a sua voz. Qual é a responsabilidade de nós, pastores? Ensinar a verdade desta palavra. Zelar para que outra verdade não seja anunciada. Ter o cuidado para que nenhuma outra diretriz que não seja a bíblica seja inserida na comunidade de fé, para que todos conheçam esta verdade. Quando nós nos submetemos a qualquer outra ideia e damos a mão à palmatória a doutrinas erradas, nós estamos abrindo mão de algo que o Senhor nos deu. E como responsabilidade maior, ensinar o povo, ensinar o caminho que se deve andar. Como povo de Deus, todos nós temos que fazer as nossas avaliações do que está sendo dito pelo pregador, o que está sendo falado por aquele que está anunciando a palavra. Será que não tem como eu repensar o que está sendo pregado? Eu digo sempre aqui em nossa igreja, e os irmãos sabem disso: ouçam, voltem à Bíblia, avaliem. Teve algo que foi dito que não está aqui? Repensem, questionem. Vale a pena nós reavaliarmos a cada momento. Cada livro que leio, avalio ponto por ponto. Cada mensagem que escuto, faço questão de repensá-la. E tem horas que penso mais do que outras, dependendo do que eu vi. Anunciar esta verdade é só para aqueles que estão na verdade, e não aqueles que estão na mentira. E como tem gente vivendo a mentira e anunciando, ou se dizendo anunciar tal verdade. Acontece que Deus, Ele não é conduzido por ninguém. E a verdade é que Ele deve ser anunciada. Porque se não for anunciada como ela é, cavará um abismo para aquele que anuncia e para aqueles que ouvem. Uma nação imensa veio abaixo, só por causa da ideia esdrúxula que se tentou aplicar aqui em nosso país.
Uma nação inteira veio abaixo. Nos últimos tempos, o que surgiu de igreja que não tem nada com Deus. Os últimos anos, o que surgiu de pastores anunciando um evangelho mentiroso. E aí alguém me perguntou certa ocasião, e onde está Deus que não vê tudo isso? Aí ele vê, mas ele permite. E permite por causa do coração duro do homem. E permite porque o homem sente-se cheio de si, não precisa de Deus, e Deus é respeitoso, respeitador. Se alguém não quer andar na presença dele, ele continua sendo Deus. Se alguém resolve viver qualquer que seja a mentira infernal, ele continua sendo Deus. Desceu do seu trono para estar aqui neste mundo, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, pagou amargamente com a sua própria vida, porque ele é a verdade. E muitos se enganam com mentiras que não levam a nada. Caminhos tristes e tortuosos nós encontramos a sociedade andando por causa de mentiras ensinadas a partir daqueles que deveriam falar a verdade. Quando alguém diz, a Bíblia tem que ser reavaliada, a Bíblia tem que ser adequada aos dias atuais. Prefiro muito mais o que diz a palavra do que qualquer teólogo ou filósofo. Reafirma as palavras do Billy Graham, que Deus o tenha, já o guardou, quando ele diz, a Bíblia é mais atual do que o jornal que sai amanhã pela manhã. Ela é tão atual que não há como não concordar com o que está nela, a não ser que eu apresente uma mentira como pretexto para aquilo que eu estou vivendo. Então eu devo rasgar a Bíblia Sagrada. Porque já que eu vivo na mentira, para que ter a palavra verdade aqui? Ainda mais a verdade de Deus. Num conceito de Paulo, antes da sua conversão, ele estava coberto de razão em perseguir os cristãos, por conta daquilo que ele aprendera e viver até então no judaísmo, na religião judaica. Zeloso. Até ali ele estava coberto de razão, ele achava que estava certo. Mas depois que ele conheceu a verdade, aí conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tem tanto crente, tanta gente, tantas pessoas que têm até título, e que vivem uma mentira o tempo todo, não se rendendo à verdade e sendo suficientes a si mesmos. Esse achismo pessoal é perigoso demais para a vida pessoal e para a comunidade de fé. Aqueles que estão inventando artifícios para abençoar pessoas. Então, passa pela porta, entra pela porta, sai pela porta, pega a rosa, pega o lenço, pega o espanador, pega a vassoura, sei lá. É tanta coisa que apresenta, tanta coisa que aparece, leva um pouquinho de terra, um pouquinho da água do Jordão, entre outras coisas mais. Toda vez que alguém me pergunta a respeito disso, eu afirmo sem medo nenhum, macumba, da pior espécie, bruxaria. Será mesmo que uma determinada igreja foi lá e pegou a madeira da cruz de Cristo e cortou os pedaços e trouxe para distribuir como bênção, como foi afirmado? Será mesmo que foram ao Jordão, naquela água suja, e trouxeram para o povo utilizar? Será mesmo que estão sendo verdadeiros em tudo o que dizem? Ou colheram a água lá no rio Capibaribe? Ou pegaram a madeira de demolição para fazer de conta que é? Ah, então nós temos tanta mentira assim, pastor? É disso para pior. A verdade, ela não pode ser mudada ou adequada àquele que vive na mentira. O mentiroso que se adeque a esta verdade, porque Deus é fiel, a sua fidelidade não muda. Ele é fiel. E a instituição da igreja do Senhor, pelo Rei da Glória, não pode ser, jamais, em tempo algum, destruída pela mentira do ser humano.
Porque a igreja do Senhor é perfeita. A igreja do Senhor, a igreja invisível, a igreja ideal, a igreja de Deus, ela não tem manchas. O que faz então um povo, quando entra nesta comunidade de fé e se torna igreja de Deus? Logicamente, na ideia da Bíblia, na nossa interpretação, este alguém tem que se adequar a esta verdade e viver o evangelho ligado à fidelidade de Deus. Mas o que muitos fazem? Vamos inovar. Vamos mudar porque tem que ser do meu jeito. Eu ouvi até certa ocasião alguém dizer assim: pastor, eu tenho tanto para ensinar, então eu quero ter a oportunidade de falar, para dizer como as coisas são. Eu perguntei: como são para você as coisas? E eu descobri quanta coisa ruim a ser apresentada. E questionei sobre este ponto. Havia muita informação. Cada um dos pontos apresentados fugiam da palavra de Deus e do mérito do Espírito Santo de Deus. Então este é o tipo de evangelho que você quer contribuir para levar à falência, para matar, para destruir. Alguém em certa ocasião afirmou ter tido um caso com o pastor. A igreja entrou em pânico. O pastor foi destituído, a família destruída. 20 anos se passam. Aquela mulher que havia afirmado isto disse: ele tem um sinal em tal lugar no corpo. Ela era enfermeira, viu o pastor sendo socorrido e o vê sem roupa, só com jaleco, identifica o sinal e na igreja fala para a esposa dele: ele tem o sinal assim, 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 a marca desse jeito. Claro, a credibilidade dessa palavra vai ainda às alturas. 20 anos se passam. Aquela mulher doente, cancerígena, à beira da morte, pede uma conversa com a igreja e declara: eu menti. E confessa tudo. Há uma comoção, e este é um fato real. Há uma comoção e um grupo, líderes, vão até aquele pastor, levando a credencial do pastor para conversar com ele. E imediatamente a sua resposta é esta: me devolverão a vida? Me darão de volta a minha família, o meu ministério? Sabe, irmãos, às vezes, por se acostumarem a mentiras, a igreja toma decisões erradas. Às vezes, por se acostumarem e fazerem relações, construírem com pessoas que estão no pecado, começam a tomar posturas antibíblicas. Já pensou alguém que está em pecado e o crente dizer: estou com você até o fim? Vai para o inferno sozinho, que eu estou fora, porque eu sei para onde eu vou. Lavado e remido pelo sangue do Cordeiro e vivendo esta verdade, e conhecereis a verdade vos libertará. É assim que tem que ser. O povo de Deus é um povo diferente, é um povo que vive a verdade, a fidelidade do Rei da Glória, que não muda. E não é uma questão de denominação, não é uma questão de placa, de nome de igreja. A fidelidade de Deus está muito acima de tudo isto. Mas como bons cristãos, nós somos respeitosos ao que esta palavra diz e à sua doutrina aplicada pela igreja. No mais, se vivermos de outra maneira, estamos errados. Então eu vou repetir as palavras de João, o Batista: arrependei-vos enquanto há tempo. O arrependimento é uma ação de alguém que reconhece o erro. Quem não reconhece o erro, continua na mentira. E quando é pego, vive a frustração de ter sido pego. Então só vem à tona a verdade porque foi flagrado, não porque vive na verdade. Quando avaliarmos
com mais frieza, tantas coisas que nós já vimos na vida, nós vamos tirar essas conclusões. Recentemente, na mídia está sendo postada um certo alguém da música secular que espancava a pessoa com quem vivia, a mulher. E nas primeiras afirmações dele, ele tenta culpar todos, menos assumir a responsabilidade. Então o outro é culpado porque se vestiu assim, o outro é culpado porque falou assim, o outro é culpado porque... Não, a decisão foi minha. Não tem muito tempo que homens de Deus caíram porque estavam vivendo mentira. Isso várias vezes nós já vimos acontecer. Jimmy Swaggart, que era da Assembleia de Deus lá dos Estados Unidos, Caio Fábio, aqui, Igreja Presbiteriana, e muitos outros, batistas, pentecostais, muitos outros, que viveram a vergonha de serem descobertos, ou que confessaram pelo arrependimento profundo e sincero. Mas tem um problema cultural. Tem um problema cultural. Fora, quando algum político comete algum erro em alguns países, ele deve confessar e deve sair de cena. No nosso país, alguns deixam os cargos para serem esquecidos, os seus malfeitos, e se candidatam 2 anos depois, como se nada tivesse acontecido, e o povo esquece. Parece mais um jogo de interesse que veio para dentro da comunidade de fé, uma comunidade que se diz povo de Deus, e que deveria viver a fidelidade de Deus, mas para argumentar uma manobra que é possível para facilitar a vida, então sai daqui, você leva para ali, você fica lá, a gente ajusta tudo e tudo vai dar certinho. Depois o povo esquece e a gente continua do mesmo jeito. Não estou dizendo que o perdão não é uma bênção, pelo contrário, deve haver o perdão. Mas eu repito, quando alguém que rouba, furta a nação, chega a público, mesmo com todas as provas e não se rende à verdade, fica disfarçando a mentira, esse alguém deveria ser abandonado pelo povo brasileiro. Quando alguém que é pastor, quando alguém que é presbítero, quando alguém que é diácono, quando alguém que é líder, quando alguém que é membro, não vivendo a verdade do arrependimento e vivendo a mentira, deve ser chamado a atenção e colocado no devido lugar. Deve sair do pedestal onde está para acabar com essa história e começar tudo do zero, para ver se aprendeu, para mudar a postura, porque a fidelidade de Deus não muda, porque nós vamos brincar com isto. Mas o que vejo é uma dança de cadeiras e muita gente brincando com esse negócio. Vivia no mundo, pecando, pintando e bordando, até ontem cantando das piores coisas. Aí se diz convertido, o que é que a igreja dita do Senhor faz? Já coloca no pedestal, aquele é cheio de Deus. Nem passa pela experiência da conversão direito, nem vive as mudanças necessárias, nem se encaixa na fidelidade de Deus ainda, mas já tem opinião para dar. Igual uma certa cantora que vive dizendo por aí que não precisa de igreja nem de pastor para guiá-la. A verdade de Deus não muda. A fidelidade de Deus não muda. E é fato que Ele é justo e reto. Quando nós estamos na presença do Senhor e vivemos este Evangelho, não tem crente fraco. Não tem crente com medo, não tem crente covarde. Nós nos revestimos da armadura de Deus, ferramentas dadas pelo próprio Deus, e abrimos mão dos maus exemplos para viver de maneira correta. O que caiu, que seja ajudado, socorrido, mas que viva o arrependimento e comece a jornada de novo, desta vez, aos pés do altar.
Quantas vezes pessoas se convertem e saem, se convertem e saem, se convertem e saem. Quanta gente se converte nesta igreja, naquela igreja, na outra igreja, na outra igreja, na outra igreja. Quanta gente faz isso e brinca de convertido, faz de conta que sou. Depois eu vou para o mundo. Estou no mundo, vou voltar. Agora eu vou de novo, agora eu vou voltar. E as experiências são muito toscas. Nunca de conversão, mas de adequação a lugares. E se o púlpito for um lugar de alisar a cabeça, sair aqui, eu fico. Como aqui o púlpito não é assim, melhor correr. Porque a construção do caráter é dolorosa. Tem que sangrar. Espera aí, pastor. Essa palavra vai até a divisão da alma e do espírito. Fazer o quê? Fazer cócegas? Não. Confundir os pensamentos? Não. É para causar morte mesmo. E para dar vida. É para causar mudanças, transformações. É para ver realmente o sangramento, para que haja o encerramento de uma comunicação com o pecado. Então, tome a sua cruz, respire fundo, levante a cabeça, porque tem muito a ser feito. Tem uma jornada longa a ser seguida, e se andar de qualquer maneira, vai estar longe desta rocha, longe desta justiça, longe dessa perfeição, longe do Deus que é o Senhor. Crentes que se dizem servos do Rei da Glória e simplesmente caminham de qualquer maneira. Esta palavra que nós utilizamos como única regra de fé e prática, não muda. Portanto, a vida deve ser assim, fiel a este Deus, e dentro dos parâmetros do Senhor da glória. Não dá para viver qualquer outra coisa a não ser no centro da vontade de Deus. Como igreja que nós somos, a nossa humildade para reconhecer o senhorio deste Senhor, do nosso Deus, é algo que tem que ser algo constante, real, diário, porque Ele é fiel ao fato de Ele ser o pastor. E o pastor pastoreia, chama, convoca, disciplina, cuida, ama. E se a ovelha quiser cometer suicídio, 2 homens à cruz, uma direita, uma esquerda. E um deles diz: ó Senhor, lembra-te de mim. Qual é a ação amorosa de Jesus? Toda a atenção dedicada, hoje mesmo. A resposta é imediata. E o outro, que ficou orgulhoso, cheio de si, qual foi a ação do mestre mesmo? Que palavra Jesus disse àquele homem? Por que Jesus não falou nada? Porque Jesus simplesmente não deu atenção. Por quê? Porque não havia arrependimento. E Deus é fiel. Ele não muda. Só haverá perdão se houver reconhecimento, confissão e abandono de pecado. Se continuar no erro, pagará preço. E preço alto. E não é nenhuma linguagem do povo pentecostal, pelo contrário, é que o preço é pago mesmo. Não vamos parar de falar o que é verdade só porque um grupo A ou B ou C fala do mesmo modo, como os católicos que resolveram pegar as músicas que nós cantamos ao longo da história e usarem como se fossem deles. E alguns ficam dizendo, essa música é católica. Não. Mas a imitação que se permitem. É preciso viver uma verdade que é única, que nós a conhecemos, portanto nós temos como apresentá-la, a não ser que não estejamos vivendo esta verdade. Será sempre arrumadinho. Chegou fulano, tem nada não, ele é dos nossos, fala a nossa linguagem, está tudo ok. E chegou o irmão, para tudo, muda de assunto. Por quê? É porque a gente é melhor do que os outros. É nada. É porque eles têm raiva da gente? Não. É porque eles sabem que o cristão de verdade é diferente. E não se mistura com o que não presta. Porque o cristão de verdade está ligado à verdade de Deus, à fidelidade de Deus e tem um Senhor cuidadoso e zeloso.
Por isso o respeito. Por isso o respeito. Um certo pastor contou certa ocasião uma história uma das experiências com sua mãe, e disse ele que ele cometeu algo muito errado, e a sua mãe então o pôs de castigo, ele levantou-se altivamente, e a mãe ficou então colocando no lugar dele: enquanto você estiver na minha casa, é submissão a mim. A senhora não me ama? E disse ela: amar? Você vai aprender o que é amar. Eu vou deixar lhe amar. Não preciso do seu amor, mas você vai ter que me respeitar. Porque sem respeito não existe amor. Ele conta que ficou uma semana sem falar com a mãe. E a mãe, um mês sem falar com ele. E aí ele já estava pedindo, implorando por um pouco de atenção da mãe. Mas aquela mulher que foi tão dura em certo momento da sua vida, quando na adolescência, ele aprendeu a amar. Mas antes de tudo, ele aprendeu a respeitar. Passou então a fazer as coisas por amor, sabendo quem é ela. Ela é a mãe, é ela que manda, é ela que tem a última palavra. Submissa à mãe, o respeito deve haver. Aí as pessoas querem brincar com Deus. Deus me ama, Ele é bonzinho, Ele é Senhor. Ele vai descer a mão. Ele vai permitir sim coisas ruins e terríveis. Como disse domingo, a permissão de Deus está nessa peste toda que está acontecendo no mundo, por causa do pecado no coração do homem, e por causa pelo simples fato da igreja ter morrido ao longo dos tempos. A igreja não está vivendo a experiência real da intimidade com Deus, se permitindo a viver mentiras, injustiças e infidelidades. Só o fato da insubmissão para com o pastor já é mais do que suficiente para a mão de Deus descer sobre alguém. Mas é verdade. O que é que faz Davi em relação a Saul? Tendo a oportunidade de tê-lo em suas mãos, nada o fez, porque o Senhor está acima de tudo e de todos. E a conversa teria que ser com Deus. A verdade é que a igreja precisa voltar a esta realidade. Servimos a um Deus fiel, sejamos fiéis a Ele. Servimos a um Deus verdadeiro, sejamos verdadeiros diante dEle. Nós temos que parar com essa ideia de que está tudo certo, mesmo estando tudo errado. Não tem isso de politicamente correto. Ou é verdade, ou é mentira. Não tem isso de arrumadinho. Esse negócio de arrumadinho é coisa do inferno. A gente acende uma fogueira aqui, acende uma vela ali, e o caminho vai ser iluminado, porque já partiu. Hã? Quem foi que disse isso? Um certo sacerdote católico afirmou que o católico, quando começa a examinar a Bíblia e questionar a igreja, deixou de ser católico, passou a ser protestante. E isso é fato. É que quando começa a conhecer a Bíblia, como aconteceu com Lutero, começa a ser confrontado por esta verdade e converte-se ao Senhor da glória. Agora, quando a igreja do Senhor, os que estão nela, começam a questionar a própria Bíblia, nós temos um abismo. Nós a questionamos para aprender. Nós a questionamos para criar um mar de concentração e de exame no que está escrito. Nós a questionamos para comparar texto a texto, mas não a questionamos para causar dúvida em nós nem nos outros. Não a questionamos para provocar a ira de Deus e muito menos para desfazer desta palavra, porque sabemos muito bem que a mão de Deus pesa e é terrível. Porém, vale lembrar que a nossa vida diante do Senhor da glória se dá com respeito a Ele por causa de quem Ele é, Senhor. E por amor a Ele, por causa do amor dEle para com a gente. Vai assim nas outras áreas, a nossa fidelidade para com Ele, por causa da fidelidade dEle para com a gente.
Embora muitas vezes Ele não faça o que a gente quer, mas Ele é Senhor. Ele é uma rocha. E se Ele está dizendo que não é agora, ou que não vai ser assim, quem sou eu para discordar deste Deus? Ou ficar discutindo ou brigando com Deus, ou acordar de manhã para dizer, Senhor, eu determino, vai ser assim. Quem determina é Deus. Essa doutrina neopentecostal que veio entrando nas igrejas mais sérias, causou um dano, tem causado um dano terrível. A determinação é do Rei da Glória, não do crente. O crente é submisso. Se Deus mandou seguir, a gente segue. Se Deus mandou parar, a gente para. Se Deus quer um encontro dentro da fornalha, eu vou para lá. Se Deus diz que não é para entrar, eu fico fora. Deus orienta, eu sigo porque Ele é uma rocha inabalável, porque Ele é fiel, porque Ele é verdadeiro, porque Ele é único, porque Ele é Senhor e porque Ele me ama. Se a mão dEle cair sobre a minha vida, é porque Ele me ama. E é porque a fidelidade dEle não muda. Não é um capricho de alguém de muito ou de pouco oração. Não é um capricho de alguém que é levita mais ou menos, ou importante ou menos importante. Não é uma interpretação de algum homem que se diga pastor, torto ou não, que vai fazer com que Deus se convença. Não. Sabe como é que Deus se convence? Quando Ele sonda o coração e vê um coração arrependido. Ah, Senhor, e se tiver pelo menos 10, 5? Se for um grupo pequeno, você vai salvar a cidade? Olha, eu salvo quem for fiel, o restante eu destruo. Foi assim que Deus fez. Sodoma e Gomorra desapareceram no mapa. Até a mulher de Ló se perdeu no caminho. E por que Deus não impediu, pastor? Porque Deus é fiel à sua palavra. E ela tinha livre escolha. E escolheu. Deus, Ele nos dá tantas oportunidades de escolhermos. E muitas vezes nós escolhemos a pior parte. Hora do culto. Não, eu tenho que arrumar a casa. Cuidado que a fidelidade de Deus não muda. Cuidado que se eu tenho uma hora, 2 horas, 3 horas, para estar no meio da comunidade de fé cultuando, eu não posso trocar por mais nada. Cuidado. Cuidado para não sermos indiferentes à autoridade dEle, o Senhor, que instituiu pastores e líderes. Nos submetamos ao Senhor da glória antes de tudo e de qualquer pessoa. Seremos muito mais que abençoados. Estejamos atentos, não à nossa razão, mas à razão de Deus. Porque a nossa razão vem da nossa mente, e a nossa mente nos engana muitas vezes. A nossa razão vem do sentimento, e o nosso coração nos trai muitas vezes. Então olhemos para a palavra, o que ela diz é lei. Mesmo do tempo da graça, o que ela diz é lei. Mas não é uma lei dolorosa, é uma lei gostosa de viver e de sentir. Por causa do tempo da graça, somos novas criaturas e as coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo, assim como cristãos. Temos todos nós, como diz Paulo, nos orientando. Abandonemos as coisas de menino. Paremos com toda a infantilidade. E usando Paulo, eu não vou ficar dando sopinha, não. Não vai ser um caldinho fraquinho com água e um tempero qualquer. Tem que ser comida pesada. Tem que ser o que diz a palavra para que o crente mude, aprenda, cresça e frutifique. O crente que fica o tempo todo na igreja não serve para nada, será cortado e lançado no fogo. Epa, pastor, sou eu não. Deus é fiel. Estou na igreja há 30 anos, mas nunca bati um prego. Deus, em sua palavra está escrito. Jesus olha assim e diz, olha, todos vocês estão ligados a mim. Que não der fruto, Ele
corta, lança no fogo. Então sejamos submissos ao Senhor em todos os aspectos, lembrando que o Senhor é fiel. A sua fidelidade não muda. Cuidado para não interpretar. Deus é fiel a mim. Ele é fiel a Ele. Ele é fiel ao amor dEle. Ele é fiel ao conceito dEle de existência. Ele é fiel a Ele como Senhor, como pastor, como Criador, como sustentador. Ele é fiel a Ele. Quando eu me submeto a tudo que Ele é, a fidelidade dEle é derramada na minha vida. Quando eu saio da presença dEle e sou desobediente, Ele retira de mim a sua presença. E por causa do pecado, a consequência vem. Essa história de que Jesus está na minha mão e Ele faz o que eu quero, porque eu sou o bambambam da história, já foi derrubada e destruída há muito tempo. Embora tenha uns aí com essas afirmações. E um grande grupo, uma tremenda manada indo atrás desse povo, como se falassem a verdade. A palavra de Deus, ela não mudou. Portanto, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Que Deus nos abençoe. Podemos cantar? Com certeza. Quero convidar a igreja a ficar em pé. Quero convidar a igreja a ficar em pé. Nós vamos louvar. Engrandecer o Senhor da glória. Como já disse, nós estamos gravando para poder soltar após, já que ficamos com dificuldade com o acesso da internet hoje. Vamos louvar e adorar o Senhor da glória. Aproveite esse momento, derrame-se diante do Rei e Senhor. Se permita ser cuidado por Deus. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a Senhor, em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, declare a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor e muito digno de vitória. Ele é digno, ele tem
derramado sobre nós as suas bênçãos e vitórias. O inimigo já está por ele derrotado há muito tempo. Prostramos por causa da sua fidelidade. Ele é o Senhor. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. A igreja pode sentar. Pastor Evandro, vem aqui. Pastor Evandro é pastor na congregação aqui no Alto da Bondade, a qual nós estamos conhecendo. Veio com o diácono, eu esqueci o nome, diácono Roberto. Veio com o diácono Roberto, está conosco hoje. E estamos conhecendo. Domingo agora eu fui pela segunda vez, e alguns irmãos foram pela primeira vez conhecer a congregação. E é um prazer recebê-los aqui mesmo. Um microfone, pastor. Bora, meu filho. Um microfone, pastor Roberto, por favor. Pastor Evandro. E como igreja estamos orando, pedindo a Deus as suas bênçãos e sobre tudo que Ele tem feito e feito sobre as nossas vidas. Se tem algo que podemos afirmar, mesmo deixando todas as inúmeras coisas, como Deus tem sido fiel por causa do amor dEle por cada um de nós. Pastor. A graça e a paz seja com todos. Uma boa noite a todos, de paz, de salvação. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. E eu, como o pastor falou, né, ali está o nosso irmão diácono Roberto, que ele é um guerreiro na obra de Deus. Deus tem usado a vida dele para nos ajudar ali na obra, feito grandes coisas. Ele e a família dele, seus 2 filhinhos, sua esposa também, nós ficamos gratos. Eu agradeço a Deus pela vida da igreja. Nós agradecemos por vocês terem ido já 2 vezes lá na igreja. Nós agradecemos, que Deus abençoe a vida de vocês, o pastor, porque isso aí, que essa ação que Deus colocou no coração de vocês, cristã, foi 100% correto. Então nós agradecemos a Deus pela vida de vocês. A nossa igreja ali na rua Mário Gonçalves de Medeiros, no Alto da Bondade, a congregação, né, já estamos ali já há 12 anos servindo a Deus. Começamos o culto ali na frente de casa e Deus abençoou, compramos o terreno, fomos construindo, porque a moça queria pagar o terreno, nós não tínhamos o dinheiro, e ela queria vender, e eu fiquei na cozinha e eu disse: Deus, para o Senhor
tudo é possível. Não é possível para nós, mas para o Senhor é possível. Agora, se o Senhor não mostrar a nós o caminho, nós não vamos ver, porque nós somos humanos. E eu fui dormir, quando eu acordei, e Deus falou no meu coração: fale a ela parcelado. Aí eu disse: quanto é o terreno, irmã? Aí ela fez: 5 mil. Eu disse: pronto, nós vamos dar 10 mil, é a nossa proposta, em 40 parcelas de R$ 250. A irmã quis, sem nem a gente ter nada. Deus mostrou que Ele é Deus, Ele mostra a nós, né, o caminho correto. Então ali nós e depois fomos construindo. Deus abençoou, só a fé, Deus sobre tudo na nossa vida, e os irmãos. E assim nós fomos vivendo e construindo, vivendo e construindo. E nós sempre falamos a lembrança que um dia teve uma irmã que disse: olha, pastor, tem um deputado que pode ajudar o senhor a construir. E eu disse: irmão, o que vai entrar aqui vem da mão de Deus, porque só Deus pode ser lembrado. E hoje, quando nós podemos olhar, ver, nós lembramos que só Deus que faz, né, essas coisas. Então eu agradeço a Deus vocês terem tido esse carinho na direção do seu pastor. Siga o seu pastor, abraça o seu pastor, ama o seu pastor, que ele é um servo do Senhor. Foi lá, viu, nos visitou, vimos que ele é um servo de Deus. Desde quando ele chegou aqui, essa igreja tem sido abençoada, Deus tem feito a obra, coisas novas Deus fez e vai fazer. Agora nós, os servos do Senhor, ajude seu líder, ajude seu pastor, porque o pastor, ele é o líder, ele é o pastor, diante de Deus e diante da sociedade, ele responde juridicamente pela igreja, e Deus diz que ele é o anjo da igreja. Então seja sábio, espere pelo pastor, ouça seu pastor, porque se eu tenho 50 anos, se eu for viver mais 15 anos na lista de Deus, um exemplo, eu só tenho 15 anos de vida. Então a gente deve fazer o quê? Investir todo aquilo que nós temos, nosso tempo, em ser fiel a Deus, para quando nós partirmos desse mundo, nós deixarmos a obra de Deus bem, vamos dizer assim, próspera, alavancada, bem feita, para que outros venham e siga aquilo que nós deixamos. Não, a gente passa muitos anos na igreja e quando a gente morrer não deixou nada, os outros vão chegar e vão começar, porque nós não deixamos. Então siga seu pastor, que ele é um servo do Senhor, um homem de Deus. Eu agradeço a Deus pela vida dele, pela vida de vocês, que Deus abençoe grandemente, porque Deus há de fazer, derramar riquezas maravilhosas espirituais na vida de vocês, se vocês forem um com o seu pastor, porque isso é um princípio que Jesus disse: um reino dividido não subsiste. Então o povo, os membros, as ovelhas, ouvem a voz do pastor, e isso é que vem o sucesso do povo de Deus, que vem as bênçãos, porque quando Moisés andou com o povo, a irmã de Moisés, por um momento, ela disse assim: Moisés, Deus só fala com Moisés. Eu limpei Moisés, dei banho em Moisés, cuidei de Moisés. Deus disse: Moisés, eu vou matar a tua irmã, porque eu não quero dois pensamentos num lugar só, porque ia destruir aquilo que Deus estava fazendo. Então o que enfraquece o povo de Deus é querer ter muitos pensamentos em um lugar só. A gente tem que ter um pensamento só, para nós podermos alcançar aquilo que Deus deseja que nós possamos alcançar e viver. Que Deus abençoe a todos. Receba o carinho da nossa igreja, o abraço. Nós ficamos gratos a Deus pela vida de vocês. Pastor, Deus abençoe. Amém, querido. A congregação fica na Alta da Bondade, o pessoal muito amável, os que foram lá viram, é muito acolhedor, graças a Deus. Eu fico muito feliz em tê-los aqui conosco hoje. Deus abençoe. Nós vamos encerrando a celebração desta noite, sabendo que Deus tem dado o melhor direcionamento. Estejamos atentos a tudo o que Deus está fazendo. Sábado nós temos o mutirão. Sábado nós temos mutirão. A gente permanece com o grande desafio, sábado e domingo, mutirão. E eu já posso dizer aos irmãos que hoje eu tive uma reunião muito importante com uma pessoa
e que toda a sua consultoria na parte de vidros, a consultoria na parte de vidro vai ser de graça. E que toda a parte de vidro, preste atenção, a consultoria, não é mão de obra, a orientação, a instalação, olha, toda a consultoria, e todo o vidro vai sair com descontos que ele puder conseguir para a gente. Então vai sair bem abaixo do valor de mercado, a parte de vidro que nós teremos aqui. Esse abençoado marcou comigo para vir esses dias, para vir já olhar, já partir para a questão de orientação e de definição. E mais, ele se colocou disponível presta atenção, Marcelo, a nos ensinar a instalação. Ainda tem isso. Se tiver gente que quer aprender, eu ensino. E aí, ele não pode mais fazer a mão de obra, algumas questões de saúde não permitem, mas toda orientação, acesso a preço, desconto, tudo mais. Ou seja, Deus está assim, abrindo as portas. A gente vai, antes disso, começar, antes de colocar em prática a parte de vidraçaria, colocar primeiro em prática a questão do acabamento, né? Então, todo o reboco por fora, por dentro, para poder vir a vidraçaria, para poder vir porta, vidro, janela e tudo mais. Mas a gente já tem uma bênção de Deus. Consultoria é cara, qualquer consultoria na área de construção, na área de acústica, tudo é caro, tudo é caro, tudo é caro. E Deus tem nos dado aí de presente alguém que pode dar a consultoria necessária para a orientação certa do que deve ser feito nessa parte aqui. E ainda mais a gente vai ter bastante desconto pela conversa que nós tivemos da parte dos vidros, onde comprar, quando comprar, como comprar, que tipo comprar, ou seja, tudo. A gente vai comprar num custo bem menor, vai fazer uma total diferença naquilo que a gente tem tido de luta aqui, porque não está sendo fácil. A gente tem ganho muitos presentes. A gente realmente ganha muitos presentes, graças a Deus aqui. De vez em quando chega um com saco de cimento, de vez em quando chega um com... eu vou dar areia, de vez em quando o milho que chegou e a gente conseguiu repassar para todo mundo, enfim... Tudo acontecendo pela misericórdia do Senhor. Graças a Deus mesmo. Queridos, fiquemos em oração para que o Senhor continue operando dessa maneira e quantos mais venham, serão bênção em nossas vidas. Quanto mais venham, serão bênção em nossas vidas. Como eu já disse, domingo, tivemos muito trabalho aqui nessa parte do batistério. É uma estrutura que não tem colunas, não tem vigamento. O templo anterior não tinha nenhuma coluna. Eu conversei ontem com o Davi. O Davi foi quem está com 70 anos, ele. E ele estava aqui na construção em 1965. Disse ele, eu estava aí, construindo, estava aí, eu lembro, quero ir aí, para ver o que Deus está fazendo. E que bênção, graças a Deus, porque ele está impactado com o vídeo, com foto, com a expectativa, com a beleza, com tudo. Ele está ficando muito feliz e dizendo, quero ir aí. Então, nós vamos aguardar um momento que ele venha. Se programou para vir, mas algumas coisas impediram, né? Chegar de surpresa para conhecer, para ver como está hoje. E é claro que com as coisas como estão andando, a gente está vendo a resposta de Deus em tudo e por tudo. Sem sombra de dúvida, Deus tem sido fiel nos mínimos detalhes, inclusive ninguém sendo acometido de nenhum acidente que pudesse ser assim, eita, uma pancada aqui, outra ali, né, Marcelo? Aqui na minha mão, enfim, uma pancada aqui, outra ali, quando por carregar ferramentas e segurar, e a gente também se machucando mesmo, é normal, as dores nas costas, coluna, braço, perna, enfim. Mas Deus seja louvado, queimadura lá no fogão, mas Deus seja louvado por tudo. Continuemos fiéis ao Senhor, que Ele é fiel, viu? Ele não é fiel porque a gente é fiel, Ele é fiel. A gente tem que ser fiel por causa dessa fidelidade dEle. Vamos orar. Amado Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por tudo esta noite, conduze-nos em paz aos lares, que amanhã, ó Deus bendito, o dia seja bênção, onde quer que nós estejamos, que nós sejamos bênção para a vida de outros. Muito obrigado, ó Pai, por tua bênção e por tudo que estamos vivendo aqui.
Te agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus Cristo, e que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, as bênçãos e as divinas consolações do Espírito Santo de Deus seja derramado sobre todos, hoje e para todos sempre. A igreja diz amém. A paz do Senhor a todos. Com oração silenciosa estamos despedidos em paz. E você que vai assistir, Deus abençoe a sua vida. Paz do Senhor.